Devocional diário, série Estrebaria, segundo episódio. Onde Jesus foi acolhido. Meu irmão e minha irmã, bem-vindo de volta à nossa série de devocionais diários aqui no canal da Bíblia JFA, série intitulada Estrebaria. Hoje vamos para o segundo episódio. Lembrando que ontem, quando começamos essa série, falamos do texto de Lucas, capítulo 2, dos versos 1 ao 20, onde o autor narra o momento glorioso da encarnação, do nascimento do menino Jesus. E como comentamos ontem, momento profético, momento que marcou a história, que gerou esperança, que produziu o início de grande salvação e solução para a humanidade, momento de redenção. E ai de nós se esse feito não tivesse acontecido. O próprio Deus vindo resolver o problema da humanidade. Como em tudo que Deus faz a propósito, há um alvo, um objetivo eterno, por sinal. Então a escolha do lugar onde Deus deveria se tornar homem não foi à toa, não foi um lugar aleatório. Poderia ser num lugar cheio de pompa e circunstância, mas foi numa estrebaria. E o menino foi encontrado envolto em panos numa manjedoura. Estamos então aplicando essa realidade da estrebaria para as nossas vidas. Hoje, nesse segundo episódio da série, eu quero falar da estrebaria como sendo um lugar muito especial. Um lugar da falta de estrutura. Os currais, os lugares onde os animais ficam, habitam, moram, comem, bebem, fazem as suas necessidades, não deve ser um lugar bem cheiroso. No caso de Jesus, entre aspas, era a única opção. Era o lugar da pobreza, da humildade, lugar com os animais, com as vaquinhas, as cabrinhas, com vento, goteira, talvez com insetos, um ratinho ali, uma barata, um besouro, sei lá. Não havia lugar para ele no lugar da estrutura, nas estalagens, como destaca o texto de Mateus, de Lucas capítulo 2, aliás, dos versos 1 ao 20. Não havia lugar para ele no lugar dos ricos, no lugar da infraestrutura, no lugar do orgulho, das complicações. Aliás, em todo lugar que se inicia do projeto de Deus, esse lugar não é compatível com o orgulho, com a soberba, com a vaidade. Se a gente lembrar do texto de Mateus 5, versículo 3, a Bíblia diz que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ainda se a gente remeter ao texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, ele diz que devemos nos revestir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E sem contar o texto de Tiago, várias inscrições da palavra de Deus, remetendo à mesma questão. No capítulo 4, no verso 6, o autor diz: antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja que não havia lugar no hotel, na estalagem, na estrutura, que é o lugar dos sãos, dos curados, das complicações. Nesses lugares, normalmente não tem lugar para nascer o rei, para o projeto de Deus se iniciar. Jesus nasceu no lugar do sacrifício. Aliás, sem o sacrifício, a semente não morre. Eu lembro daquele texto que fala que aquele que leva a preciosa semente chorando, o choro representa o sacrifício. Nós já falamos sobre esse assunto aqui em uma das nossas séries devocionais. O sacrifício faz matar a semente, porque se a semente não morrer, ela não dá fruto. Então, quando há sacrifício, se cumpre outra parte do texto. Voltará consigo trazendo com alegria os seus molhos, a sua colheita. Não havia lugar para Jesus no lugar de todo o conforto. O único lugar que acolheu José e Maria foi a estrebaria. A igreja, meu irmão e minha irmã, o nosso coração, as nossas casas, os nossos lares, as nossas empresas, os lugares onde habitamos, onde ministramos, servimos, também precisam ser lugares simples, de pobreza espiritual. Obviamente não falamos de pobreza material. Nada demais ter recursos financeiramente falando, ter bens. Nada errado
da igreja ser equipada, ser contextualizada, ser moderna nas suas instalações. Nada demais em ter um carro bom, ter patrimônio, boas vestes, mas o nosso coração precisa ser semelhante a uma estrebaria. Um lugar de humildade, de simplicidade, um lugar onde há acolhimento para o grande projeto da graça, para o maior advento da história, que é a chegada de Jesus, onde ele vai nascer, a solução, a mudança. O lugar que Deus escolhe com propósito para mudar as vidas da humanidade, das nações, das cidades, do teu bairro, da tua vizinhança, ou aquele teu colega que diariamente pega com você o transporte público. O único lugar onde Jesus vai nascer, vai se materializar, vai se cumprir a promessa, a estrebaria espiritualmente falando, dos nossos corações, das nossas casas, dos nossos empregos, lares, enfim. É o lugar onde há a falta de estrutura e de respostas humanas, a falta de condição de luxo, conforto, aquilo que é força humana, aquilo que é realização do ego, da vaidade, do orgulho. É o lugar onde Jesus não é priorizado, que é o estruturado, é o são. Esse lugar, Jesus falou que onde está o são, o médico não viria para os que estavam curados, mas para os doentes. O lugar da complicação, das ideologias. Esse tipo de riqueza, da filosofia e do saber, não gera espaço para a vinda daquele que veio para os doentes, para os que nada sabem, para os angustiados, para os necessitados, para os pobres, para os perdidos. O lugar da simplicidade, da pobreza, da necessidade. Obviamente eu ressalto, não estamos falando disso materialmente. Estrebaria, o lugar da falta de estrutura. Um lugar muito especial, o lugar da humildade e da pobreza, a única opção. Nosso coração precisa ser assim. Eu encontro você amanhã, no terceiro episódio dessa série, Estrebaria.